Vamos nos situarmos aqui novamente. Lá no começo, nós falamos, né, que a gente consegue enquadrar as etiologias das anemias em 4 grandes grupos. Lembram? Substratos, carência de substratos, alterações da eritropoetina, doenças da medula e uma destruição em excesso, né? Lá na questão dos substratos, já conversamos, né? Falamos da carência de ácido fólico, carência de vitamina B12 e carência de ferro. No contexto do ferro, a gente falou do seu principal diagnóstico diferencial, que é a anemia de doença crônica. Depois, até falei um pouco da questão da eritropoetina, né? Quando eu citei a doença renal crônica, né, que é a principal causa de anemia relacionada a uma carência da eritropoetina. Assim como também a doença crônica, a anemia de doença crônica envolve um pouco aí a questão da eritropoetina. E aí eu dei um pulo, né, pulei a medula e fui direto para as hemólises, né? E aí nós conversamos sobre as várias doenças, né? Não todas, né? Como para vocês, não tem como eu aprofundar todas as doenças aqui nesse momento, né? Senão vocês iriam enjoar da minha voz. Eu também não iria ter voz para isso. Mas eu tentei falar para vocês aquelas que eu julgo que são as principais, aquelas que são mais frequentes, aquelas que vocês vão se deparar no dia a dia de vocês na prática clínica, né? Até mesmo nas provas, agora na faculdade, no internato e já quando vocês estiverem com o carimbo na mão. E agora a gente vai entrar no grupo das doenças da medula, né? Que mais uma vez, é óbvio que eu não tenho como exaurir este tema aqui. Eu vou dar um norte, né? Vou nortear vocês no contexto das doenças da medula, né? E vou falar talvez daquela que é a principal, que é a anemia aplásica. Ok? Então assim, pessoal, o que é que me faz pensar que uma anemia, a causa dessa anemia é uma doença medular? A medula, ela produz apenas as hemácias? Ou ela produz também os leucócitos? Ou ela produz também as plaquetas? Então, frequentemente, quem tem uma anemia de causa medular tem o que também? Outras citopenias. Ou alterações nas outras linhagens celulares. Assim como, por exemplo, na HPN, a gente viu que tinha outras citopenias, assim como, por exemplo, nas MATs, né, também tinha outras citopenias, porque tinha plaquetopenia. Nas doenças da medula, geralmente não é só anemia, né? Geralmente tem outras citopenias. A medula, pessoal, ela faz parte de que sistema? Sistema retículo endotelial, né? E além da medula, quem é que compõe também esse sistema? O fígado, o baço e os linfonodos, né? Então, geralmente, muitas vezes, os pacientes que têm doenças da medula, eles têm doença aonde também? Eles têm hepatomegalia, eles têm esplenomegalia e, eventualmente, linfonodomegalia também. E existem algumas alterações no esfregaço do sangue periférico que pode sugerir também alterações da medula e eu vou falar um pouco disso para vocês mais à frente, tá? Então, quando é que eu imagino que o problema de um paciente, que a causa da anemia está numa doença da medula? Quando tem outras citopenias, quando tem hepatoesplenomegalia, quando tem linfonodomegalia. Deu para entender? Então isso me faz, lógico que isso não é específico, mas isso deve nos fazer pensar na possibilidade da causa da anemia estar na medula, uma doença da medula. E aí, pessoal, vocês devem ter percebido que eu gosto disso, né? Quando eu pensei na doença, quando eu penso em anemia, eu abro uma de 4 gavetas, né? Aquelas lá que eu falei para vocês. Quando eu penso em doença da medula, aí são 3 gavetas. Que gavetas são essas? Como se comportam as doenças da medula? De 3 formas, basicamente. Ou é uma insuficiência medular, certo? Ou é uma ocupação medular, ou seja, alguma coisa está ocupando a medula, ou essa medula está fibrosando, certo?
Então, cada um desses grupos tem as suas doenças que causam isso, né? Existem as doenças que causam insuficiência medular. Existem as doenças que causam ocupação medular. E existem as doenças que causam fibrose medular. Deu para entender? Então, raciocínio é esse. E quais são as doenças, pessoal, que causam insuficiência da medula? São exatamente essas aí, né? A principal delas disparada em termos de epidemiologia, a mais comum, aplasia de medula. Depois, HPN, que eu já expliquei para vocês que não é um partido político, né? HPN, hemoglobinúria paroxística. O que é a SMD? É a síndrome mielodisplásica, né? Algumas doenças genéticas raras, né, que se apresentam com aplasia, mas que têm causa genética evidente, né? As medicações, né, principalmente os quimioterápicos, né, que podem gerar aplasia da medula, isso eu vou falar quando estiver falando da aplasia. E mais uma vez, né, o lúpus dá tudo. Aqui o dito cujo, doença autoimune. Certo? Então aqui são as doenças. Quem são as principais? Pensou em insuficiência medular, vocês têm que lembrar de quais doenças principalmente? Essas três. Aplasia de medula, HPN e SMD. É comum essas três doenças cursarem com hepatomegalia? Não. É comum cursarem com esplenomegalia? Não. Cursarem com linfonodomegalia? Não. Mas o que é que elas têm em comum? Outras citopenias além da anemia. Que é um dos motivos que eu falei para vocês há pouco, para a gente pensar nas doenças da medula. Fibrose medular. Isso aqui é meio óbvio, pessoal, né? A medula óssea, né? A fábrica do sangue, ela tem lá as células, né, precursoras das hemácias, dos leucócitos e megacariócitos, né, os precursores das plaquetas. Se houver uma fibrose da medula, essas células não vão ter espaço para ocupar. Por quê? Porque está tudo fibrosado. Então, isso naturalmente vai gerar o quê? Citopenias, né? E quando isso acontece, pessoal, se eu tenho uma fibrose da medula, como é que o organismo tenta responder? Se os precursores eritróides não podem estar na medula, eles vão para onde? Eles vão para aqueles órgãos que na época em que nós éramos fetos, produziam as células do sangue. Que órgãos são esses? O fígado, o baço, eventualmente os linfócitos, mas principalmente o fígado e o baço. Então, o que é muito comum nos pacientes que têm fibrose medular? Além das citopenias, né, eles têm o quê? Hépato e esplenomegalia, geralmente de grande monta. Certo? E que doenças causam isso? As neoplasias mieloproliferativas. Isso aqui é um grupo de doenças, certo? São doenças relacionadas à mutação do JAK2, que é um gene, né, que geralmente está mutado nessa, que é a janusquinase, né, que é um gene que está envolvido lá no processo de imunidade, que está mutado geralmente nessas neoplasias mieloproliferativas. Que doenças são essas? Policitemia vera, trombocitose essencial, mielofibrose primária, que é a doença que mais se enquadra nisso aqui, que é a mielofibrose primária. Policitemia vera, vocês devem estar estranhando. Policitemia vera dá citoses, né? Dá aumento da hemoglobina, dá aumento dos leucócitos, dá aumento das plaquetas. Mas, no evoluir da doença, fibrose a medula e tudo pode cair. Trombocitose essencial, o próprio nome está dizendo, tem um aumento das plaquetas, né? Mas, à medida que a doença evolui, ela costuma evoluir com fibrose da medula e vão surgir as alterações clássicas desse grupo de doença, que são as citopenias. Certo? Então, as neoplasias mieloproliferativas, né, que são essas três, antigamente tinha uma quarta, que era quem? A LMC, que era considerada também uma neoplasia mieloproliferativa.
Hoje em dia não mais, porque ela não está muito relacionada à mutação do JAK2, ela está mais relacionada ao cromossomo Filadélfia. Então, por isso ela foi tirada aqui desse grupo. E ela não costuma tanto cursar com fibrose medular, por isso foi tirada. Certo? Então, é um grupo de doenças que deve ser lembrado diante de um contexto de fibrose da medula, as neoplasias mieloproliferativas. Principalmente a mielofibrose primária, que é o grande exemplo, mas também a fase avançada da polistemia vera e da trombocitose essencial. Mais uma vez, pessoal, como é a frase? O lúpus dá tudo, né? Tá aqui o dito cujo de novo, né? Doenças autoimunes podem produzir algumas substâncias que induzem a proliferação dos fibroblastos e induzem fibrose medular. Então, doenças autoimunes podem causar isso também. Linfomas invadem a medula. Linfoma, teoricamente, é uma doença primariamente dos linfonodos, né? Mas pode invadir qualquer órgão, principalmente os órgãos do sistema retículo endotelial. Quando o linfoma invade a medula, ele pode cursar com fibrose medular. E algumas doenças infecciosas também podem causar isso. Aqui no nosso meio, né, a principal delas é qual? A tuberculose, né? Por quê? Porque ela é uma doença endêmica no nosso meio, né? Todos nós, né, teoricamente, muito provavelmente, principalmente nós profissionais da saúde, já entramos em contato com o Mycobacterium tuberculose, né? E aí, como é a frase? É a frase, Eden? Assim, né? Deus sabe que eu uso isso aqui, não é usando o nome dele em vão, né? Para que vocês aprendam, e eu acho que ele gosta disso. O Mycobacterium tuberculose, o bacilo de Koch, é feito Jesus Cristo. Ressuscita a qualquer hora, né? A gente teve contato com ele lá atrás, né? Mas a gente tem uma imunidade normal. A qualquer momento, se a nossa imunidade alterar, o dito cujo ressuscita. Por isso que ele é feito Jesus Cristo. Ressuscita a qualquer hora. E ele pode ressuscitar invadindo a medula, dando fibrose medular, a famosa mielofitite. Aqui, os colegas lá do laboratório podem nos ajudar muito, porque existem alterações no sangue periférico que são típicas dessas condições que levam à fibrose medular. Que são quais? A presença de hemácias em lágrimas. Como é o nome disso? Presença de dacriócitos. A presença de tanto hemácias como leucócitos jovens na periferia, que deveriam estar somente na medula, mas aparecem na periferia. Como é o nome disso? Reação leuco-eritroblástica. E a presença de plaquetas gigantes. Então, toda vida que a gente tiver diante de um contexto de citopenias, e eu flagrar no sangue periférico, dacriócitos, reação leuco-eritroblástica, plaquetas gigantes, eu tenho que pensar obrigatoriamente, pode ser uma fibrose da medula. E o que é que causa fibrose da medula? Principalmente essas condições. Deu para entender? E clinicamente, o que é que chama a atenção? Boa parte das vezes, além das citopenias, eu tenho uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, geralmente de grande monta. E eu tenho, pessoal, as doenças que infiltram a medula, certo? São doenças que as células dessas doenças, elas infiltram a medula, ocupando o espaço que deveria ser ocupado pelos precursores das células do sangue. Deu para entender? Que doenças são essas? Que infiltram a medula, muitas vezes de uma forma agressiva. As leucemias. Né? O clone neoplásico das leucemias, o que é que acontece? É uma célula que é produzida lá na medula, mas ela cresce, ela expande em uma velocidade tão rápida que ela ocupa todo o espaço medular. E as células que deveriam estar sendo produzidas deixam de ser produzidas. É por isso que nas leucemias a gente vê o que muitas vezes? Pancitopenia. Ou algumas vezes bicitopenia, né? Anemia, plaquetopenia com leucocitose. Por que tem leucocitose? Porque tem os blastos no sangue periférico. Mais uma vez, os amigos lá do laboratório
podem nos ajudar bastante no diagnóstico. Outra doença que pode invadir a medula, os linfomas. Às vezes os linfomas, eles invadem a medula causando fibrose, que é o exemplo anterior. Mas às vezes eles invadem a medula e não causam fibrose, mas ocupam espaço na medula. E isso pode gerar citopenias. O mieloma também é uma neoplasia hematológica, né, que o seu clone, o clone de plasmócitos, né, pode ocupar o espaço medular. À medida que a doença vai avançando, essa ocupação vai aumentando e vão aparecendo as citopenias. Por isso que eu gosto de dizer, como é a frase, o mieloma ele é caro. Por que ele é caro? Porque para tratar um mieloma é caro. E além de ser caro, o caro é o quê? A mnemônica para a gente lembrar das manifestações clínicas do mieloma, né? C de cálcio, hipercalcemia, A de anemia, R de rim, insuficiência renal e O de osso, né? Doença óssea. Por isso que o mieloma é caro. Ou seja, está lá o que? A anemia, né? Que é uma apresentação clássica do mieloma, e o mieloma ele pode invadir a medula óssea. Neoplasias sólidas, é como se os tumores estivessem mandando metástase para a medula. Isso pode acontecer com alguns tipos de tumores, principalmente os tumores de pulmão, câncer de pulmão, principalmente o câncer de pequenas células, né? Ele tem essa característica de invadir precocemente a medula, mas qualquer outro tumor, teoricamente, pode fazer isso. E para finalizar, pessoal, as doenças infecciosas. Existem algumas infecções que têm um tropismo pelo sistema retículo endotelial, ou seja, invadem os linfonodos, invadem o baço, invadem o fígado e invadem a medula óssea, porque invadem o sistema retículo endotelial. E aí no nosso meio tem uma clássica doença que se manifesta com pancitopenia e que entra aqui nesse contexto, que é quem? Pancitopenia mais hepatosplenomegalia. Para ter Calazar, basta estar no Ceará, né? Que é uma doença endêmica no nosso meio, né? Por que o Calazar dá anemia? Na verdade, dá pancitopenia. Por conta disso aqui, porque ele invade a medula. A medula fica entupida das leishmanias, né? Dentro dos macrófagos medulares. E aí o que é que acontece? Não tem espaço para as células medulares proliferar, isso vai gerar pancitopenia. Em relação à pancitopenia do Calazar, só para brincar aqui em relação às frases, tem outra frase. Como é a frase? Pancitopenia no Calazar. Tem uma célula que é clássica e está bem baixa. Muitas vezes está zero. Não identifica essa célula. Qual é? Exatamente. Por isso que pancitopenia com eosinófilo de zero, eu dou zero se você não pensar em Calazar. Porque é clássico essa apresentação. Gostei, você está pegando as minhas coisas, viu? E aí, pessoal, a gente adentra aqui naquela doença que, ao meu ver, é a mais comum de todas essas que eu falei, que se manifestam como uma doença da medula óssea, né? Que se manifesta mais especificamente como uma insuficiência medular, que é a famosa, famigerada anemia aplásica. Vocês perceberam que essas várias outras doenças que eu falei, elas têm várias outras manifestações clínicas, sistêmicas, né? Hepatomegalia, esplenomegalia, linfonodomegalia. Quando é um quadro infeccioso da febre, como é uma doença autoimune como o lúpus, tem outras manifestações clínicas. O que é que muitas vezes me faz pensar na anemia aplásica? É uma outra frase famosa. É a pancitopenia e mais nada. Eu vejo pancitopenia e não encontro mais nada. É o paciente que tem pancito e não tem hepatomegalia, não tem esplenomegalia, tem linfonodomegalia, não tem febre, não tem outras manifestações sistêmicas. É pancito e mais nada. Quando eu observar isso, pancito, mais nada, obrigatoriamente eu devo pensar na anemia aplásica. E o que é a anemia aplásica, pessoal? Ela é uma doença, né?
potencialmente fatal. A distribuição etária dela, né? Ela é bimodal. Existem duas faixas em que ela costuma incidir, principalmente em pessoas jovens, principalmente entre 20 e 40 anos, e pessoas mais velhas, principalmente acima de 60 anos. E a anemia aplásica, pessoal, ela pode ser hereditária, aquelas doenças hereditárias genéticas que eu falei para vocês, mas na imensa maioria das vezes ela é uma doença adquirida. Certo? E aqui também é fácil, né, pessoal? Quando é que eu vou pensar que uma anemia aplásica ela é hereditária? Quando ela se manifesta em uma pessoa mais jovem, né? Geralmente uma criancinha, no máximo pré-adolescente. A anemia aplásica adquirida, ela predomina em quem? Entre os 20 e 40 anos e acima dos 60 anos, né? Então, quando aparece uma aplasia de medula em uma criança ou em um adulto jovem, né, um adolescente, pré-adolescente, existe uma chance considerável de ser, na verdade, uma aplasia genética, hereditária, que eu vou falar aqui algumas delas para vocês, que são os nomes bem estranhos. Daqui os dito cujos, né? Quem são essas doenças, pessoal? São essas aqui, ó. Anemia de Fanconi, certo? Que é uma doença, né? É uma doença que está relacionada principalmente à instabilidade genômica. Qual é a outra doença? É a disceratose congênita, que é uma é uma doença dos telômeros, né? É uma doença dos telômeros que também dá instabilidade genética. E também, pessoal, a anemia de Diamond-Blackfan, né? O que é que essas doenças têm em comum? São doenças genéticas, né? Que causam várias alterações nos pacientes de maneira geral, como, por exemplo, baixa estatura, como alterações esqueléticas, alterações endócrinas, né? São pacientes que eles têm manifestações de doenças, como é que eu posso dizer? De doenças genéticas, hereditárias, né? Daquelas doenças que sindrômicas, achei o nome, né? Aquelas doenças que causam síndromes, né? Aquelas crianças sindrômicas, né? Se você flagrar uma anemia aplásica nesse contexto, você deve pensar que pode ser alguma destas doenças e isso tem uma implicação. Por quê? Porque o tratamento pode ser diferente em relação à anemia aplásica adquirida, que é a forma mais comum, que é a que nós vamos nos atentar. Como eu falei, né? 50% dos casos ela é idiopática, né? Ou seja, existe um ataque imunológico. E a gente disse que ela é idiopática por quê? Porque eu procuro os fatores geralmente associados e eu não encontro. E aí, quando eu não encontro um fator, eu costumo dizer que é o quê? Idiopática. Mas as adquiridas, né? Mesmo as idiopáticas, elas já, aliás, mesmo aquelas que têm um fator causal envolvido, né? Mesmo essas, geralmente esse fator induz o quê? Um ataque imunológico. Então, mesmo tanto nas idiopáticas como nas anemias, na anemia aplásica adquirida, que tenha um fator causal, a gênese da doença é o quê? É um ataque imunológico. É uma proliferação de células B, é um ataque principalmente imunocelular, certo? É um ataque da imunidade celular aos progenitores, né, das células lá da medula. Ok? E quais são os fatores causais, pessoal? 50% dos casos eles não estão presentes, mas em 50% dos casos eles estão. E quais são? Radiação, certo? Então, pacientes que estão expostos à radiação, eles têm uma chance maior de evoluir com a aplasia da medula, né? Como, por exemplo, o pessoal que trabalha nas clínicas de radiologia, que não toma os devidos cuidados, pacientes que fizeram radioterapia, né? Ou aqueles pacientes aquelas pessoas que foram expostas à radiação mesmo, né? Nuclear, como nos acidentes nucleares e por aí vai, né? Isso é fator de risco para aplasia medular. Exposição ao benzeno, pessoal. Onde é que tem muito benzeno? Na indústria de tintas, né? Na indústria de solventes. Então, os trabalhadores dessas indústrias, né, teoricamente, eles têm um risco maior de evoluir tanto com anemia aplásica, como também é fator de risco para leucemias agudas.
exposição a inseticidas. Isso aí talvez seja um dos principais gatilhos no nosso ambiente. Por quê? Porque a gente vive em um estado onde tem muita agricultura, né? E é uma agricultura que, diferente lá do Centro-Oeste, né? Que é uma agricultura já avançada, né? Em termos de tecnologia, aqui a coisa é um pouco atrasada. Então usa muito o quê? Inseticidas. E esses inseticidas são um fator de risco, né, para a anemia aplásica. Algumas medicações, pessoal, classicamente e obviamente, né, os quimioterápicos. É um efeito esperado de muitos quimioterápicos, uma aplasia da medula. É um efeito conhecido e dose dependente, ou seja, eu sei que aquela medicação pode causar aplasia da medula, a depender da dose e do tempo de exposição. E geralmente é uma coisa transitória. Quando você tira a medicação, esse efeito ele tende a desaparecer. Mas existem algumas medicações, né, que evoluem com uma coisa que a gente chama de uma reação idiosincrática, que é uma reação raríssima, independente da dose. A pessoa pode usar uma dose alta, uma dose baixa, pode ser uma exposição prolongada ou apenas um comprimido. Simplesmente, por algum motivo, aquela medicação induz aplasia da medula. Existem algumas medicações que sabidamente estão envolvidas com isso, né? Como, por exemplo, anti-inflamatórios, né? Como é que eu sei, não vou usar um anti-inflamatório porque pode dar aplasia da medula? Não, existe isso, né? Porque é uma coisa idiosincrática, a gente não sabe se vai acontecer. Nem muito menos a gente sabe qual é a dose que leva a esse efeito, né? Uma reação idiosincrática. Existe um antibiótico que está envolvido com isso, que é o clorafenicol, né? Esse praticamente saiu de uso exatamente por conta disso, porque ele pode causar aplasia de medula. Algumas infecções, né, também podem causar, como as hepatites. Aqui é muito comum, pessoal. 5% dos pacientes que têm aplasia de medula, eles têm um quadro de hepatite precedendo a aplasia. A aplasia. E muitas vezes, hepatite, a gente pensa em quê? Vírus B, vírus C e o vírus A. Né? Hepatite A, hepatite B, hepatite C. Só que geralmente não é nenhuma dessas. É uma hepatite de uma etiologia que ainda não foi identificada, mas existe uma associação muito forte. 5% dos pacientes que têm aplasia de medula, precedendo o quadro de aplasia, eles têm uma hepatite. Ainda não conseguiu se identificar qual é o fator causal dessa hepatite. Doença do enxerto versus hospedeiro. Isso aqui é um pouco de viagem para vocês entenderem, né? Mas pacientes extremamente imunossupressos, quando eles são hemotransfundidos, né? A hemotransfusão em pacientes extremamente imunossupressos deve ser o quê? Filtrada, lavada e irradiada. Se você não irradiar um hemocomponente que será transfundida em um paciente extremamente imunossupresso, isso pode gerar uma reação enxerto versus hospedeiro. E essa reação enxerto versus hospedeiro pode levar à aplasia de medula. Algumas outras doenças que têm uma associação, né? Faceite eosinofílica, a própria HPN. Lembra que eu falei da HPN? Que a HPN pode levar à aplasia e a aplasia pode levar à HPN, né? Existe uma associação de seta para lá e seta para cá. Uma pode causar a outra. E mais uma vez, como eu disse para vocês, gestante é um bicho teimoso, né? Existem algumas doenças que têm uma incidência maior na gestação, principalmente doenças envolvendo a imunidade. Portanto, a gravidez é um fator de risco para anemia aplásica. E é uma coisa meio bizarra, pessoal. Geralmente, quando isso acontece, né, você acaba tendo que induzir ou parto prematuro, né, ou muitas vezes o próprio aborto. Mas uma coisa que é meio, assim, né, é interessante, mas interessante para a gente aqui, né, para coitada da gestante é péssimo, né. Mas eu digo assim, quando essa mulher volta a engravidar, geralmente ela tem de novo aplasia. Né? O motivo disso ainda não se sabe, né, mas existe uma associação de aplasia de medula com gestação. E a recorrência é quase certa. Certo? O que eu estou querendo dizer com esse slide, pessoal? Que a imensa maioria das anemias aplásicas, elas são adquiridas, não são aquelas doenças genéticas com nomes estranhos. Essas que são adquiridas, em 50% dos casos eu procuro tudo e não acho nada. Mas em 50% dos casos eu tenho algum desses fatores aqui que eu estou dizendo.
E por que é importante a gente saber? Porque na anamnese a gente detecta isso aqui, né? E aí isso aumenta a suspeição de você pensar no anemia plásica. Qual é, pessoal, a apresentação clínica de uma anemia plásica? É isso aqui, os sintomas clássicos de uma anemia: astenia, adinamia, indisposição, palidez cutânea mucosa, palpitações. Geralmente, pessoal, se manifesta como uma anemia compensada. Por quê? Porque é uma anemia de lenta instalação. Mas eventualmente pode haver uma aceleração da doença, né? E aí pode se apresentar com anemia descompensada. Mas na maioria das vezes não é estranho, não é incomum a gente observar um paciente com anemia aplásica que chega para a gente com hemoglobina de 4, hemoglobina de 5 e jogando futebol. Por quê? Porque a anemia foi de lenta instalação. E aí deu tempo ao organismo se adaptar àquela anemia. Distúrbio da hemostasia primária, pessoal. Por quê? Porque causa plaquetopenia. Ela não causa pancito? Se ela causa pancito, ela causa plaquetopenia. Se causa plaquetopenia, eu posso ter distúrbios da hemostasia primária. Ela não causa pancito? No meio da pancito tem o quê? Leucopenia, com neutropenia. Leucopenia e também neutropenia. Qual é o papel dos leucócitos? Nos defender das infecções. Se eu tenho leucopenia e neutropenia, o que é que esses pacientes podem ter? Infecções oportunistas. Certo? Então, qual é a apresentação clássica? Sintomas de anemia, sintomas de um distúrbio da hemostasia primária e infecções oportunistas. É assim que geralmente se manifesta um paciente com aplasia de medula. Como eu falei para vocês, hepatoesplenomegalia ou linfonodomegalia não é comum acontecer nessas doenças. Por isso que é pancito e mais nada. Será que a gente pensa em aplasia? Pancito e mais nada. Se eu observar alguma dessas alterações, hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia, obrigatoriamente eu devo pensar em outras doenças. Ou eventualmente uma outra etiologia levando à aplasia. Como, por exemplo, mais uma vez, o dito cujo. Quem é o dito cujo? O lúpus, né? Que pode dar hepatoesplenomegalia e pode dar aplasia de medula. Como é que eu dou o diagnóstico, pessoal, de aplasia de medula? O que é a definição? Acho que eu falhei, talvez eu não tenha dito isso para vocês lá no começo. Qual é a definição de aplasia da medula? É uma substituição do tecido hematopoético medular por gordura. Simplesmente o tecido hematopoético ele é destruído por um ataque imunológico, imunidade celular, e esse tecido hematopoético ele é substituído por gordura. Deu para entender? Então, como é que eu, diante de uma suspeita clínica de uma aplasia de medula, mais uma vez, pancito e mais nada, como é que eu dou esse diagnóstico? Perifericamente, né, eu posso suspeitar, como por exemplo, a presença de pancitopenia, a presença de reticulocitopenia, ou seja, eu tenho uma pancito com os reticulócitos também bem baixos, né? Isso me faz pensar em uma aplasia de medula. Mas para eu dar o diagnóstico, eu preciso comprovar o que é o cerne da doença. O que é o cerne da doença? É uma substituição do tecido hematopoético medular por gordura. Então, quem é que vai me dar esse diagnóstico? É um mielograma ou é uma biópsia óssea? É uma biópsia óssea. Isso aqui é interessante. Se eu estiver suspeitando, por exemplo, de uma leucemia, qual é o exame que eu vou pedir da medula? É um mielograma. Aqui, como eu estou suspeitando de aplasia, que é uma substituição gordurosa da medula, então eu tenho que pedir a biópsia da medula óssea. Deu para entender? Então, como é que eu dou o diagnóstico de aplasia da medula? Essencialmente através da biópsia óssea.
Como assim um desvio à esquerda? Me explica melhor o que é que tu tá querendo dizer com isso. Certo. Eis a questão, nem mesmo as imaturas vão aparecer. A prova disso é que, para eu dizer que é uma aplasia de medula, eu tenho que ter pancito e reticulocitopenia. Os reticulócitos, que são células jovens, também vão estar baixas. Por quê? Porque não tem tecido hematopoético na medula. Entendeu? A medula não está conseguindo produzir os precursores hemáticos de maneira alguma. Porque houve uma substituição gordurosa. Pra você ter ideia, crianças, né, geralmente tem em torno de 70, 80% de ocupação celular na medula. À medida que a idade vai avançando, vai diminuindo a proporção de célula e tecido não celular da medula, né? Mas aqui nesse caso de aplasia de medula, mais de 90% da medula é preenchida por quê? Por tecido gorduroso. Ou seja, praticamente não tem célula para produzir as células do sangue. Deu para entender? E o diagnóstico, portanto, pessoal, é através da biópsia da medula, certo? Como é que eu trato, pessoal, os pacientes com anemia aplásica? Primeira coisa, eu tenho que dar o suporte clínico, né? O suporte clínico, se o paciente tem uma anemia sintomática descompensada, com hemoglobina baixa, eu tenho que fazer o quê? Transfundir. Né? Se o paciente tem uma plaquetopenia importante e ele está sangrando, eu tenho que fazer o quê? Transfundir. Porém, se o paciente tem, aliás, o porém não é agora não. Se o paciente tem leucopenia, ele pode evoluir com o quê? Com infecções. Então você tem que detectar essas infecções e tratá-las, certo? Porém, pessoal, qual é o grande detalhe aqui? Qual é o tratamento definitivo para essa condição? O tratamento definitivo, pessoal, é o que? O transplante. Certo? Qual é o tratamento que pode levar à cura dessa doença? É o transplante de medula óssea. Certo? Eis a questão. Para um paciente que vai ser transfundido, aliás, que vai ser transplantado, vai fazer um transplante de medula óssea. A transfusão, ela deve ou não deve ser extremamente criteriosa? Por quê? Porque à medida que você transfunde um paciente, você aumenta a chance dele ter rejeição ao transplante de medula. Então a gente tem que ser extremamente criterioso em indicar transfusão de hemocomponentes para pacientes que têm anemia aplásica e que têm uma perspectiva de serem tratados com o transplante. Por quê? Porque à medida que você politransfunde esse paciente, aumenta muito a chance dele ter rejeição ao transplante, certo? Então, por exemplo, está com anemia de 4, uma hemoglobina de 4, uma hemoglobina de 5, eu vou transfundir. O paciente está dispineico. Se ele tiver extremamente descompensado, aí não tem para onde correr, você vai transfundir. Mas se ele em repouso tiver taquicárdico, taquipneico, mas conseguir se manter, evite o máximo transfundir um paciente que tem anemia plástica, se ele tiver perspectiva de transplante. Do mesmo jeito que o sangramento, né? Às vezes a gente flagra um paciente com anemia plástica com 5.000 plaquetas. E por incrível que pareça, a gente às vezes não transfunde. Por quê? Porque a gente sabe que transfusão aumenta muito o risco de rejeição ao transplante. Claro que em situações extremas a gente acaba optando por transfundir. Certo? E em relação aos concentrados de hemácias, né? Quando eu for transfundir nesse paciente, obrigatoriamente essa transfusão deve ser o quê? Filtrada, né? Ou seja, desleucocitada. Não obrigatoriamente lavada, mas deve ser obrigatoriamente o quê? Irradiada também. Tem que ser, no mínimo, filtrado e irradiado. E no mundo ideal, deveria ser o que também? Fenotipado. Ou seja, ele recebeu o sangue daquele provável doador dele. Por quê? Porque você já sabe que é um paciente HLA compatível. Então ele não vai produzir anticorpo contra aquela bolsa de hemácia que está sendo.
Deu para entender? É um pouco mais viagem aqui, né? Uma coisa mais específica da hemato, mas o que é que vocês precisam saber? Vocês vão se deparar com pacientes com aplasia de medula, podem ter certeza. Eles aparecem, seja no posto de saúde, por quê? Porque é uma anemia que geralmente é uma anemia de lenta instalação, então eles estão compensados, então às vezes vão no posto. Às vezes eles já chegam sangrando e chegam nas emergências. Aí você pede hemograma, tá lá a pancita. E aí, além de botar a mão na cabeça e dizer, ai meu Deus, e orar, né? O que é que vocês vão fazer? Vão pensar que pode ser uma aplasia de medula, e aí vocês vão ter muito cuidado se vocês vão transfundir. Vocês precisam saber disso. Ok? E quem são os pacientes, pessoal, que no tratamento definitivo eles vão para o transplante? Não são todos os pacientes. Então, principalmente os pacientes mais jovens, né, que é a faixa etária onde essa doença costuma acontecer, principalmente os pacientes abaixo de 40 anos, mais especificamente abaixo de 30 anos, ou seja, os vozinhos que às vezes têm essa doença, eles não vão para o transplante. Por quê? Porque o transplante é muito arriscado neles. A chance de doença do enxerto versus hospedeiro neles é maior. Então, geralmente são pacientes mais jovens e que têm um parente de primeiro grau HLA compatível. Se preencher esses critérios, há uma grande chance desse paciente ser submetido ao transplante de medula óssea. Se não preencher esses critérios, como é que trata, pessoal? Lembrem-se, eu faço questão que vocês entendam a fisiopatologia da doença. A anemia aplásica é uma doença que tem um caráter, como diz o Dr. Alto, autoimune. Autoimune. Doença autoimune. Né? Há um ataque imune às células precursoras, né, da medula óssea. Então, como é que eu combato esse ataque imunológico? Com imunossupressores. Certo? Neste caso aqui, né, não é pelo não, pelo sim, o famoso predizin, e nem sabe o que tem, o famoso meticortem. Não são os corticoides que a gente usa aqui, são outros imunossupressores. Como, por exemplo, a imunoglobulina antitimósto, certo? E a ciclosporina, ou eventualmente algum outro inibidor da calcineurina, né? Mas o principal é a ciclosporina. Então, geralmente é isso, a imunoglobulina antitimósto junto com a ciclosporina. E aí, ao fazer isso, você combate a produção, a imunidade contra os precursores da medula, né, os precursores das células do sangue, e aí com isso você consegue recuperar de alguma maneira esse paciente. Muitas vezes eles não recuperam 100% as citopenias, né? Mas eles conseguem melhorar dessas citopenias e consequentemente prolongar a sua sobrevida. Mas infelizmente dificilmente vão curar a doença. Certo? A cura da doença, teoricamente, é somente através do transplante. Ok? Dúvidas? Perguntas? Então, pessoal, em relação às anemias, era isso que eu tinha para falar para vocês. Como eu disse, né? Existem diversas outras doenças, etiologias de anemias que acometem a medula. Mas não tem como, pessoal, não tem como eu falar de todas elas para vocês, né? Como eu disse, esse QR Codezinho aqui está aqui por quê? Para vocês fazerem o cadastro, né? E aí aqueles que tiverem interesse em se aprofundar, né, naquilo que não dá para a gente falar tudo aqui, vocês vão ser contactados e a gente vai ter algumas soluções para isso. Ok? E para gente finalizar, pessoal, a gente precisa conversar um pouco sobre as síndromes hemorrágicas. E as síndromes hemorrágicas, pessoal, eu nem fiz slide não. Por que é que eu não fiz slide? Porque eu sabia que seria aqui o finalzinho da nossa discussão. E eu sabia que vocês provavelmente estariam extremamente cansados. Talvez até enjoados de ouvir a minha voz, né? Vocês não podem nem enjoar, né? Porque na próxima semana vocês já vão me ouvir. Mas, pessoal, eu sei que o dia inteiro, né, a gente conversando, eu falando aqui para vocês,
apresentando slide, mais slide, mais slide, isso cansa, né? Claro que eu sei disso. Então aqui a gente vai procurar ser um pouco mais interativo. Vou precisar um pouco aqui da ajuda de vocês. Vamos fazer um certo teatrinho aqui para o negócio ficar mais interessante. Tá certo? Mas antes de fazer esse teatrinho, pessoal, eu vou falar aqui o básico para vocês. Vamos lá, pessoal. Seguinte. O que é que caracteriza uma síndrome hemorrágica? Por exemplo, quando é que eu penso que um paciente tem uma síndrome anêmica? Quando ele tem astenia, adinamia, indisposição, palidez cutânea e mucosa. Eu não consigo dizer qual é a doença através disso, mas eu consigo dizer que ele tem uma síndrome anêmica. Anemia, provavelmente. No hemograma eu confirmo isso. Quando é que eu digo que o meu paciente tem uma síndrome hemorrágica? Quando ele tem manifestações de sangramento. Quando ele está sangrando. Certo? Só que existem poucas ou muitas doenças que causam sangramento. Muitas doenças. E aí, mais uma vez, vocês perceberam que eu gosto de dividir as doenças em grupos, né? As doenças que causam um distúrbio da hemostasia, elas são divididas em dois grandes grupos. Quais são? Um distúrbio da hemostasia primária e um distúrbio da hemostasia secundária. Distúrbio da hemostasia primária. Quais são as manifestações clínicas clássicas? São sangramentos cutâneo-mucosos, ou seja, são sangramentos superficiais, certo? Ou seja, são sangramento cutâneo-mucoso, não está dizendo. Cutâneo, onde é que está esse sangramento na pele? Através das petequias e das equimoses. Qual é a diferença de uma petequia para uma equimose? O tamanho, né? Equimose é um pouquinho maior do que uma petequia. E o que é uma petequia? É uma lesão eritematosa, puntiforme, menor do que 10 milímetros, que não some a dígito pressão. Por que que não some? Porque não é por vasodilatação, é por extravasamento de sangue pelo capilar. Eu consigo palpar uma petequia? Eu consigo palpar uma equimose? Não, porque é uma coisa superficial. Certo? Então, as manifestações cutâneas de um distúrbio da hemostasia primária são as petequias e as equimoses. Certo? Estão acompanhando? E quais são as manifestações mucosas? Se a mucosa do nariz sangrar, como é o nome disso? Se a mucosa da gengiva sangrar, como é o nome disso? Se a mucosa do estômago sangrar, pode aparecer o quê? Hematemes ou melena. Né? O que é melena? São fezes pretas, cor de asfalto, extremamente mal cheirosas e diarreicas, né? Decorrentes da digestão do sangue pelas bactérias intestinais. Então tem um sangramento na mucosa gástrica, ou vai ter hematemes ou vai ter melena. Se eu tiver um sangramento na mucosa intestinal, aliás, da mucosa do intestino, principalmente do intestino grosso, eu vou ter hematoquesia, fezes com sangue, ou eventualmente enterorragia, só sangue. Tudo isso são manifestações de um sangramento mucoso. Portanto, teoricamente, nos faz pensar em um distúrbio da hemostasia primária. Se a mucosa do trato urinário sangrar, como é o nome disso? Hematúria. Se a mucosa da parede do útero sangrar, como é o nome disso? Sangramento transvaginal. Se a mucosa da via respiratória sangrar, como é o nome disso? Hemoptise ou hemoptóicos. Então, tudo isso, pessoal, pode ser um distúrbio da hemostasia primária. Do mesmo jeito que pode não ser, pode ter uma lesão estrutural, um tumor que está sangrando. Né? Mas se não tiver uma alteração estrutural, for simplesmente por um distúrbio da hemostasia, vai ser um distúrbio da hemostasia primária. Deu para entender por quê? Porque são sangramentos cutâneo-mucosos, sangramentos superficiais. Deu para entender?
E quem são os atores da hemostasia primária? Os atores, eu vou já trazer vocês para cá, para vocês vão ser meus atores. Quem são os atores da hemostasia primária, pessoal? Plaquetas, fator de von Willebrand e o colágeno, ou seja, a parede do vaso. Deu para entender? Então, quando eu tenho uma manifestação clínica de um distúrbio da hemostasia primária, eu vou pensar que as doenças são que doenças? As doenças das plaquetas, as doenças do fator Willebrand e as doenças do colágeno. E aí a gente agrupa as doenças. Deu para entender? Hemostasia secundária. Quais são as manifestações clínicas de um distúrbio da hemostasia secundária? São sangramentos, são na verdade coleções de sangue, né? Por quê? Porque a hemostasia primária, pessoal, ela é responsável pelo quê? Pela formação do tampão plaquetário. Ou seja, ela contém o sangramento inicial, certo? Então, se ela estiver falhando, o sangramento desde o início está prejudicado. É diferente do paciente que tem um distúrbio da hemostasia secundária. Ele até forma o tampão plaquetário, só que esse tampão plaquetário rapidamente se desfaz. Então, ele tende a sangrar mais. Então, ele tende a ter sangramentos profundos. Que tipo de sangramento? Se for na pele, uma coleção de sangue na pele, como é o nome disso? Hematoma. Qual é a diferença de um hematoma para um equimose? Equimose eu palpo? Não. Hematoma eu palpo? Palpo. Por quê? Porque é uma coleção de sangue. Certo? Se essa coleção de sangue estiver dentro do saco pericárdico, como é o nome disso? Hemopericárdio. Se estiver dentro do tórax, hemotórax. Se estiver dentro do abdômen, hemoperitônio. Se estiver no retroperitônio, sangramento retroperitoneal. Se estiver dentro de um órgão sólido, hematoma intrahepático, hematoma intrarrenal, hematoma esplênico, hematoma intramuscular. Ou seja, coleções de sangue. Hematoma intraarticular, que também é chamado de hemartrose. Ou seja, formação de coleções de sangue é uma manifestação de um distúrbio da hemostasia secundária. Se é um distúrbio da hemostasia secundária, o problema está nas plaquetas, o problema está no fator de von Willebrand, até pode estar, porque ele tem uma relação lá com o fator da coagulação. O problema está no colágeno? Não, o problema está nos fatores da coagulação, na cascata da coagulação. E aí eis a questão. As doenças que causam distúrbio da coagulação são as mesmas doenças que causam distúrbio plaquetário? Não são. Então, distinguir clinicamente se um paciente tem um distúrbio da hemostasia primária ou um distúrbio da hemostasia secundária ajuda? Ajuda, porque ao invés de pensar num grupo desse tamanho de doenças, eu vou pensar num grupo mais restrito. Com o distúrbio da hemostasia primária, eu vou pensar em um grupo. Com o distúrbio da hemostasia secundária, eu vou pensar em outro grupo. Deu para entender? Estão acompanhando? E aí, pessoal, em relação à hemostasia primária, a função das plaquetas, a gente divide didaticamente. É claro que na vida real isso ocorre em paralelo, isso ocorre de uma maneira concomitante. Mas, didaticamente, a gente divide a função plaquetária, a ação das plaquetas, a formação do tampão plaquetário em 3 momentos. Que momentos são esses? É a adesão plaquetária, é a ativação plaquetária e é a agregação plaquetária. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender as doenças que alteram isso. Eu prometo para vocês. Vamos lá?
Adesão plaquetária. Como é que ocorre a adesão plaquetária? Qual é o estímulo inicial da agregação? Aliás, da ativação da cascata, da hemostasia. É a lesão da parede do vaso, é a lesão do endotélio. Na hora que eu leso o endotélio, pessoal, o que é exposto? A matriz extracelular. E na matriz extracelular tem uma grande quantidade de quê? De colágeno. E aí o colágeno, ele é o primeiro ator aqui da hemostasia primária. Por quê? Porque o colágeno, ele consegue ou não consegue se ligar à plaqueta? Consegue. Ele faz isso através de um receptor. Quem é o receptor do colágeno na plaqueta? É a glicoproteína 6. Certo? Qual é a importância disso? Que este é o primeiro sinal, isso aqui já está ocorrendo a adesão, mas ele é o primeiro sinal da ativação plaquetária. E qual é a importância disso? Se eu tiver um distúrbio do colágeno, eu posso ou não posso ter uma disfunção plaquetária? Exemplo clássico. Para a produção adequada do colágeno, eu preciso de uma vitamina. Que vitamina é essa? Vitamina C. Quem tem carência de vitamina C, que doença é essa? Escorbuto. Qual é a manifestação clássica do escorbuto? Sangramento gengival. Por quê? Por conta da plaquetária. Deu para entender? Então vocês já aprenderam uma doença. A ligação do colágeno à plaqueta, ela é uma ligação forte ou fraca? Fraca. Quem é que fortalece essa ligação? É o fator de von Willebrand, que se liga ao colágeno de um lado e se liga à plaqueta do outro. Não é assim? Se ele se liga à plaqueta, ele não se liga à toa, ele se liga através de um receptor. Quem é o receptor do fator de von Willebrand nas plaquetas? É a glicoproteína 1B. E qual é a implicação disso? Por que eu estou descendo quase que até o ciclo de Krebs aqui para vocês? Porque isso tem a ver com a clínica, pessoal. Se eu tenho uma doença do von Willebrand, eu posso ter um distúrbio plaquetário? Pode. Que doença é essa? A famosa doença de von Willebrand, uma das doenças genéticas mais comuns. Se eu tenho uma alteração quantitativa ou qualitativa do fator de von Willebrand, eu posso ou não posso ter um distúrbio plaquetário? Posso. Então vocês já aprenderam outra doença. Doença de von Willebrand. O fator de von Willebrand, ele se liga à plaqueta através da glicoproteína 1B. Se essa glicoproteína estiver disfuncionante, tem ou não tem uma doença aí? Que doença é essa? Síndrome de Bernard-Sullivan, certo? Que é uma doença genética, raríssima, que eu pessoalmente nunca vi. Talvez nunca veja. E vocês também. Mas nas provas aparece e muito. Por quê? Não sei. Acho que porque tem um nome estranho, né? Bernard-Sullivan. Aí o pessoal gosta de botar na prova. Mas qual, né? Em termos de epidemiologia, isso é raríssimo. Quando é que a gente pensa em síndrome de Bernard-Sullivan? Se eu tenho um distúrbio da hemostasia primária, não tem plaquetopenia, não tem doença de von Willebrand, não tem doença do colágeno. Então deve ser uma disfunção da plaqueta. Aí é que eu vou lembrar da dita cuja. E geralmente são pacientes mais velhos ou mais jovens? Mais jovens, que têm história familiar ou que não tem? Que tem. Por quê? Porque é uma doença genética. Deu para entender? Então entenderam aí a adesão plaquetária? Entenderam as doenças que podem estar envolvidas nisso aí? Então agora vamos em frente. Qual é o próximo passo? Ativação plaquetária. Quem são as moléculas que estão envolvidas na ativação plaquetária? Epinefrina, serotonina, o próprio colágeno, né? Que deflagram ali inicialmente. Mas quem é que perpetua a ativação plaquetária? São duas substâncias. O tromboxano A2 e o ADP plaquetário. Pessoal, eu prometo que eu não estou viajando. Eu não estou descendo aqui até o ciclo de Krebs à toa, não. Tem doenças que têm a ver com isso.
Vamos lá. A ativação plaquetária depende do tromboxano A2. Quem é o tromboxano A2? É o nome de um jogador do Ceará? Não. Ela é um mediador da função plaquetária. E ele vem de onde? Ele vem do ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, para transformar-se em tromboxano A2, ele depende da ação de uma enzima. Que enzima é essa? Da COX. Quem são as medicações que classicamente inibem as COX? Que é a COX, pessoal? É a ciclooxigenase. Quem é que inibe as COX? Os anti-inflamatórios. É o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios. Certo? Então, tromboxano A2 vem a partir do ácido araquidônico sobre a ação da COX. A mesma via que produz o tromboxano também produz as prostaglandinas. O tromboxano, ele é um vasoconstrictor e ele é um ativador plaquetário. Mas as prostaglandinas são o quê? Contrário disso. Vasodilatador e inibidor plaquetário. As prostaglandinas vêm de quem? Também do ácido araquidônico. Também da ação da COX, só que em um outro tipo de célula. O tromboxano vem de onde? Das plaquetas. E as prostaglandinas vêm de onde? Do endotélio. Deu para entender isso? Então, se eu tiver mais prostaglandina, vai ser vasodilatação e inibição plaquetária. Se eu tiver mais tromboxano, vai ser mais vasoconstricção e ativação plaquetária. E por que eu estou falando essa viagem, pessoal? Qual é o mais famoso antiplaquetário? É o AS. E o que é que o AS faz? O AS ele é diferente dos outros anti-inflamatórios, que são inibidores reversíveis da COX. O AS ele é um inibidor irreversível da COX. E qual é a implicação disso? Quando o AS inibe a COX lá do endotélio, o endotélio é capaz de produzir uma nova COX? Por quê? Porque ele é uma célula que tem núcleo. Então o AS foi lá e inibiu a COX, só que o endotélio produziu uma nova COX. Então a produção de prostaglandina continua? Continua. Só que se o AS for lá nas plaquetas e inibir a COX da plaqueta, a plaqueta tem núcleo? Então ela consegue produzir uma nova COX? Não. Se ela não produz uma nova COX, ela vai produzir o tromboxano? Não. Então, se parou a produção do tromboxano, mas continuou a produção das prostaglandinas, vai predominar o quê? Vasodilatação, plaquetária. Então, por que que o AS causa inibição plaquetária? Porque ele aumenta as prostaglandinas e diminui o tromboxano. Deu para entender? Quantos dias eu tenho que suspender um AS antes da cirurgia? 7 dias. Porque qual é o tempo de meia-vida de uma plaqueta? 7 dias. Ele não é inibidor irreversível? Aquela que foi inibida, meu amigo, nunca mais ela volta a funcionar. Precisa de uma nova plaqueta. Por isso que, teoricamente, 5 a 7 dias. Deu para entender? Então, o paciente que está com distúrbio da hemostasia primária, vocês têm ou não têm a obrigação de perguntar se ele usa o AS? Tem. Agora vocês sabem até o porquê disso. Deu para entender? Tromboxano é um dos mediadores lá da ativação plaquetária. Quem é o outro? É o tal do ADP, adenosina difosfato. Para a adenosina difosfato agir na plaqueta, ela precisa ou não precisa de um receptor? Precisa. Quem é esse receptor? É a proteína P2Y12. Por que eu estou falando dessa sopa de letrinhas? Porque existe ou não existem medicações que bloqueiam esse receptor? Quem são os segundos mais famosos antiplaquetários? Os mais famosos, o mais famoso é o AS. Depois, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. São as medicações utilizadas no contexto de quê? Do parto. É ou não é? Então, como é que age o clopidogrel, ticagrelor, prasugrel? Ele inibe o receptor do ADP plaquetário, a proteína P2Y.
Por isso, eles são antiplaquetários. Deu para entender? Então, vocês têm ou não têm a obrigação de perguntar para um paciente que está com distúrbio de hemostasia primária se ele usa clopidogrel, se ele usa o prasugrel, se ele usa o ticagrelor. Agora vocês sabem até o porquê disso. Eu não gosto que vocês decorem as coisas. Entender. Se você entender, você vai lembrar. Deu para entender? Então, vocês já entendem a adesão, vocês já entendem a ativação. Falta entender quem? A agregação plaquetária. Quem é que age para ocorrer a agregação plaquetária? Quem é o grande mediador da agregação plaquetária? São as pontes de fibrinogênio. O fibrinogênio se liga à plaqueta de um lado, se liga a outra plaqueta do outro lado. E o que é que ele faz? Ele faz a união dessas plaquetas. É a agregação plaquetária. É ou não é isso, pessoal? A famosa agregação plaquetária através das pontes de fibrinogênio. Se o fibrinogênio medeia esse processo, se eu tiver uma hipofibrinogênemia, eu posso ou não posso ter um distúrbio da hemostasia primária também? Posso. Além disso, o fibrinogênio ele precisa ou não precisa se ligar à plaqueta? E ele se liga através de que receptor? Glicoproteína 2B, 3A. Por que eu estou falando essa sopa de letrinhas, pessoal? Porque existe ou não existe uma doença onde ocorre uma disfunção da glicoproteína 2B, 3A? Que doença é essa? É uma doença genética chamada de trombastenia de Glessman. É um nome bem estranho, uma doença extremamente rara que eu nunca vi na minha vida e talvez nunca veja. Mas frequentemente aparece aonde? Nas provas. Por quê? Também não sei. Acho que porque tem um nome diferentão. Mas agora vocês entendem. O que é a trombastenia de Glessman? É uma disfunção da glicoproteína 2B, 3A, que é o receptor do fibrinogênio nas plaquetas. Deu para entender? Vamos em frente. Tem alguma medicação que inibe esse receptor? Tem. É uma medicação que em algumas circunstâncias ela é utilizada lá no infarto. Na maioria das vezes de um paciente que está infartando, a dupla antiagregação é suficiente. AS clopidogrel ou AS ticagrelor ou AS prasugrel. Mas em algumas circunstâncias, onde existem muitos trombos dentro das coronárias, utiliza-se um terceiro antiplaquetário. Quem é o dito cujo? É o tirofiban, também chamado de agastrate, que é o nome comercial. E o que é que o dito cujo faz, pessoal? Ele inibe a glicoproteína 2B3A. Então, se tiver um paciente lá internado no hospital, que geralmente é uma droga intravenosa, né? Então tem que estar internado. Está lá um paciente na UTI, eu dou plantão em UTI que eu recebo pacientes pós-infarto. Né? Pacientes pós-infarto. Se ele chegar lá sangrando absurdamente, qual é a primeira coisa que eu vou olhar? Será que ele está usando o agastrate? Porque se tiver, pode ser o dito. Por quê? Porque eu sei que o agastrate é um potente inibidor plaquetário. Se ele já está usando o AS, se ele já está usando o clopidogrel e ainda está usando o agastrate, aí o risco de sangramento aumenta. Deu para entender, pessoal? Então agora vocês entenderam as disfunções plaquetárias. Vocês entenderam como é que funcionam as plaquetas. Quais são as doenças que causam distúrbio da hemostasia primária? Essencialmente muitas dessas que eu falei, mas qual é a principal causa de distúrbio da hemostasia primária? É a plaquetopenia, quando as plaquetas estão baixas. Quando é que eu vou pensar nessas doenças estranhas, pessoal, que causam disfunção plaquetária? Onde é que eu vou pensar nesses medicamentos que causam disfunção plaquetária? Quando eu vejo um paciente com distúrbio da hemostasia primária e eu vou para o mais comum e não encontro. O que é o mais comum?
plaquetopenia. Um hemograma de sangue, né? Um hemograma completo, e mostra que tem o quê? Uma plaquetopenia. É a principal causa de um distúrbio da hemostasia primária. Deu para entender? Deu para entender? E aí, pessoal, se eu tenho uma plaquetopenia, aonde pode... Vocês estão entendendo o raciocínio? Quem está caminhando aqui? Se eu tenho uma plaquetopenia, pessoal, aonde pode estar o problema? 5 locais. Quais são os locais? A primeira coisa, pode ser uma pseudoplaquetopenia. Pseudotrombocitopenia. Que é isso? As plaquetas estão bem pertinho umas das outras e o leitor, a máquina lá do hemograma, ela lê como se fosse uma outra célula. E aí cai os níveis plaquetários. O que é que eu faço para distinguir isso? Colegas do laboratório vão olhar o que? O esfregaço, sangue periférico. E eles vão ver lá as plaquetas bem pertinho umas das outras. E eles vão identificar que aquilo ali é uma pseudoplaquetopenia. Deu para entender? Como é que a gente faz para tirar essa dúvida? Ao invés de colher um hemograma no tubo do EDTA, que é o anticoagulante que tem lá no tubo do laboratório, eu colho um hemograma no tubo que tem o quê? Citrato. E aí, quando eu colho o hemograma e coloco no tubo do citrato, não tem essa agregação plaquetária. E aí eu vejo que, na verdade, era uma pseudoplaquetopenia. Deu para entender? Essa é a primeira causa. Qual é a segunda causa de plaquetopenia? É uma destruição exacerbada das plaquetas. Fácil entender, né? Se eu estou produzindo tudo direitinho, se eu estou destruindo em excesso, eu vou ter plaquetopenia. Qual é a principal doença que dá isso? Lembra que eu falei da anemia hemolítica autoimune? E às vezes se associa a uma plaquetopenia autoimune, que é chamada de síndrome de Evans. Ou seja, tem a anemia hemolítica autoimune, mas tem também a plaquetopenia autoimune. Anticorpos antiplaquetas que levam à destruição exacerbada das plaquetas lá no vaso. Essa é a principal causa de plaquetopenia, certo? Que é o consumo, o aumento da destruição das plaquetas. Tem outra causa disso, que eu já falei para vocês, as famosas MATs. O que é a MAT? É o chá mate? Não, pessoal, o que é a MAT? É a microangiopatia trombótica, que dá anemia hemolítica microangiopática, que é uma anemia hemolítica adquirida não imune, que aparece aquelas coisas esquisitas, que são os esquizócitos. Só que nessa doença eu também tenho o quê? Plaquetopenia. Por quê? Porque o cerne dessa condição é o quê? São microtrombos na circulação que consomem as plaquetas. Então, qual é a principal causa de destruição exacerbada? Ou a PTI, púrpura trombocitopênica imune, ou mais atualmente chamada de trombocitopenia, ou as MATs. Deu para entender? Essa é a segunda, né? Qual é a terceira causa de plaquetopenia? Primeira, pseudoplaquetopenia. Segunda, destruição exacerbada. Qual é a terceira? As doenças da medula. Onde é que as plaquetas são produzidas, pessoal? Na medula. Se eu tiver uma doença na medula, eu vou ter plaquetopenia. Falei para vocês aqui de uma carrada de doenças da medula. Todas elas eu disse para vocês que dão o quê? Só anemia? Não, dão anemia e outras citopenias. Como, por exemplo, as plaquetopenias. Anemia aplásica, tem ou não tem plaquetopenia? Calazar, tem ou não tem plaquetopenia? Leucemia aguda, tem ou não tem plaquetopenia? Por aí vai. São as doenças da medula. Essa é a terceira causa de plaquetopenia. Qual é a quarta? É a trombopoese ineficaz. A terceira doença que eu falei aqui, causava, né? Falei para vocês que ela causa eritropoese ineficaz. E por isso ela causava anemia. Que doença era essa?
Vocês estão cansados. Quem é, pessoal, que causa eritropoese ineficaz? Anemia megaloblástica. Carência de ácido fólico. Carência de vitamina B12. Que também pode dar plaquetopenia. Eventualmente, um paciente com carência de vitamina B12, ele também pode ter plaquetopenia. Às vezes, ele tem, inclusive, leucopenia, compondo uma pancitopenia. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele causa, que a deficiência de ácido fólico, de vitamina B12, causa uma produção ineficiente de hemácias, ela também causa uma produção ineficiente de leucócitos, ela também causa uma produção ineficiente de plaquetas. E aí o que é que o controle de produção da medula faz? Que são os macrófagos medulares. Eles destroem essas plaquetas que foram mal produzidas. E aí aparece a plaquetopenia. Deu para entender? A quinta, primeira, pseudoplaquetopenia. A segunda, destruição exacerbada. A terceira, doenças da medula. A quarta, trombopoese ineficaz. E a quinta, para fechar, é o famoso hiperesplenismo. Sequestro plaquetário. Do mesmo jeito que o hiperesplenismo dá anemia, do mesmo jeito que o hiperesplenismo dá leucopenia, ele também pode dar plaquetopenia. O aumento do baço, seja qual for a causa, mas o principal é quando ele está associado, esse aumento do baço está associado ao quê? A hipertensão portal. Quais são as principais causas de hipertensão portal? Cirrose e esquistossomia. Então, quando vocês se depararem com um paciente com distúrbio da hemostasia primária, pode ir atrás. Está em um desses lugares. Ou é a plaquetopenia, essas várias causas que eu falei, ou é uma disfunção plaquetária. Doença de von Willebrand, doenças do colágeno, trombastenia de Gleason, síndrome de Bernard-Soulier, ou eventualmente algumas condições clínicas, como por exemplo a uremia. Pacientes que têm insuficiência renal, eles podem ter disfunção plaquetária. Por quê? Porque o aumento das escórias nitrogenadas alteram esses atores aí da função plaquetária, como principalmente a glicoproteína 2B3A. O aumento das escórias nitrogenadas altera a função da glicoproteína 2B3A. E isso mexe na agregação plaquetária. Deu para entender? Então isso é o quê? Onde é que eu vou pensar nesse grupo de doenças? Quando eu tenho distúrbio da hemostasia primária, um sangramento cutâneo superficial, sangramento na pele, petecas e equimoses, ou um sangramento nas mucosas, esses vários exemplos que eu dei para você. Deu para entender? Ainda aguentam? Mais meia horinha? O que é que está faltando a gente falar? Os distúrbios da hemostasia secundária. Não é isso? Que são os distúrbios de onde, pessoal? Dos fatores da coagulação. Quando é que eu penso nesses distúrbios? Quando eu tenho um paciente que tem quais manifestações clínicas? Coleções de sangue. Hematoma, hemopericárdio, hemotórax, hemoperitônio, sangramento retroperitoneal, um hematoma intramuscular, um hematoma seja onde for. Deu para entender isso? Quando o problema é um distúrbio da hemostasia secundária, onde é que está o problema? Os fatores da coagulação. Aí aqui, pessoal, eu acho que seria interessante, se vocês toparem, vocês me ajudarem. Precisaria aqui de alguns atores. Quem me ajuda? Bora, pessoal, rapidinho aqui pra gente... Ou então, se vocês aguentam... o temor que eu tenho é que vocês já não aguentem mais o que eu tô falando. E aí o teatrinho aqui ajudaria.
Mas se vocês aguentarem só minha voz, dá pra gente ir. Vamos? Vamos lá, então. Didaticamente, como é que a gente divide a cascata da coagulação? A via extrínseca e a via intrínseca. Não é assim? Extrínseca e intrínseca. Quem é o exame que mede a via extrínseca? É o TAP, o INR. Quem é o exame que mede a via intrínseca? É o TTPA. Quem são os atores da via extrínseca? Vamos lá. Quem é que começa, quem é que ativa a via extrínseca? É o fator tecidual. O que é que o fator tecidual faz? Ele transforma o fator 7 no fator 7 ativado. E acaba aí a via extrínseca. Estão lembrando? Essa é a via extrínseca. Fator tecidual ativa o fator 7. Certo? Se eu tiver um distúrbio aqui nessa via da coagulação, eu vou alterar o TAP. É o IN. Quem são os atores da via intrínseca? Quem é que deflagra a coagulação na via intrínseca? São as cargas negativas. De onde vêm essas cargas negativas? Da exposição da matriz extracelular quando ocorre a ruptura da parede do vaso. E lá na matriz extracelular tem muito o quê? Colágeno. E o colágeno é uma proteína que tem carga negativa. Então, quando eu exponho a matriz extracelular, eu exponho cargas negativas. E isso ativa a via intrínseca. Aí era onde era interessante vocês estarem aqui, que eram os atores. Né? Imaginei um ativando o outro, um ativando o outro. Ia ser legal. Mas vocês não quiserem, então eu vou falar. As cargas negativas ativam quem? O fator 12. O fator 12 ativado ativa quem? O fator 11. O fator 11 ativado ativa quem? O fator 9. E o fator 9 ativado junto com o fator 8 ativa quem? O 10, que é o primeiro fator da via. Do mesmo jeito que o fator 7, que veio lá da via extrínseca, ativa também o fator 10, que é o primeiro da via comum. Deu para entender? Então, tanto a via extrínseca como a via intrínseca, elas convergem para a via comum. Deu para entender? Quem? Diga lá. Vamos chegar. Prometo. Guarda aí, o fator 8, né? Ele surgiu ativado do nada, não foi? Muito bem percebido. Ele junto com o 9 ativa o 10. O 10, junto com o 5, que também surgiu do nada, e eu vou já dizer de onde ele vem, ele ativa, ele transforma quem? A protrombina em trombina. E a trombina transforma o fibrinogênio em fibrina. E é exatamente a fibrina que forma a rede de fibrina e estabiliza o tampão plaquetário. Certo? O 10, junto com o 5, transforma protrombina em trombina e transforma o fibrinogênio em fibrina. Certo? Tiveram aí alguns fatores que apareceram do nada. Aliás, ainda tem mais um aqui. A rede de fibrina, ela tem uma ligação forte ou fraca? Fraca. Quem é que fortalece essa ligação? É o fator 13, que também surgiu aqui do nada. E esses fatores que surgiram do nada, o 8 está aqui junto com o 9, o 5 que está aqui junto com o 10 e o 13, eles foram ativados por quem? Pela trombina. A trombina, ela tem este papel de ativar esses outros fatores. A trombina é uma alça de retroalimentação positiva. A trombina ativa o 8, a trombina ativa o 5, a trombina ativa o 3. Deu para entender?
Juram que deu para entender? Via extrínseca, via intrínseca, TAP, TTPA. Via comum, certo? Se eu tenho uma doença que mexe com o fator 7, eu vou alterar o TAP. Se eu tenho uma doença que mexe com o fator 12, 11, 9 e 8, eu vou alterar o TTPA. Se eu tenho uma doença que mexe com a via comum, com o fator 10, com o fator 5, com a protrombina e com o fibrinogênio, eu vou alterar os dois, porque é a via. Tamo junto até aqui? Tá acabando. Diga, Cezinha. Da via comum. Tamo junto até aqui, pessoal? Agora vamos para as doenças, que é o mais interessante, né? Eu já disse isso para vocês, pessoal. Adianta decorar as doenças? Não, vocês têm que decorar não, né? Aprender a fisiopatologia, porque aí fica fácil entender as doenças. Por exemplo, quem é o grande produtor dos fatores da coagulação? O fígado. Portanto, vocês já sabem que se eu tiver uma doença no fígado, eu posso ter o quê? Distúrbio da coagulação. É fácil entender isso? Dentre os fatores da coagulação, qual é o que tem a menor meia-vida? Aquele que é degradado mais rapidamente? É o fator 7, que é da via extrínseca. Então, quando eu tenho uma doença do fígado, quem é o primeiro fator que cai? Fator 7. Portanto, qual é o exame que altera? O TAP, o INR. Então, qual é um dos exames que mede a função do fígado? O TAP. Então, quando é que eu vou pensar que o meu paciente que está sangrando, ele tem uma doença do fígado? Quando o TTPA estiver normal e o TAP estiver alterado. E, obviamente, quando tiver as manifestações clínicas de uma doença do fígado. Deu para entender? Vamos em frente. Existe alguma enzima não, alguma vitamina que influencia nesses fatores da coagulação? Vitamina K. O que que a vitamina K faz, pessoal? Ela faz a descarboxilação dos resíduos aminoterminais de alguns fatores da coagulação. Quem são os dito cujo? Aquela famosa frasezinha, né? 2 com 7 dá 9, depois do 9 é o 10. É assim? 2, 7, 9, 10. 2 com 7 dá 9, depois do 9 é o 10. São os fatores dependentes da vitamina K. Mais uma vez, dentre estes, qual que tem a menor meia-vida? 7. Portanto, quando eu tenho uma doença que está relacionada à vitamina K, quem é que cai primeiro? O 7. Portanto, qual é o exame que altera? O TAP, o INR. Então, quando é que eu penso em alguma coisa relacionada à vitamina K? Quando o TTPA está normal, mas o INR está alargado. Existem doenças que causam alteração na vitamina K? Primeiro detalhe, no começo da vida todos nós recebemos a vitamina K. Por quê? Você, menino, trabalha muito lá com as gestantes e bota muito menino no mundo. Qual é a primeira coisa que você faz quando o menino nasce? Dá uma injeçãozinha de vitamina K. Por quê? A vitamina K é produzida por quem? Pelas bactérias intestinais. E o bebê que acabou de nascer tem bactéria no intestino? Ainda não. Quando ele está passando ali no canal vaginal, ele já começa a engolir alguns, né? Mas quando ele nasce, ele ainda não tem. Então ele não tem vitamina K. Então ele pode ter o quê? Sangramentos. O que é que a gente faz para evitar esses sangramentos? Injeçãozinha. Sabiam disso? Por que que dá vitamina K? Porque tem que evitar que o bebê sangre. Certo? Primeiro detalhe em relação à vitamina K. Segundo detalhe em relação à vitamina K, ela é uma vitamina lipossolúvel. Portanto, ela para ser absorvida, ela precisa ser absorvida junto com as gorduras.
Existem ou não existem doenças que causam desabsorção das gorduras? As síndromes desabsortivas. As doenças que causam diarreia desabsortiva. Exemplo clássico: doença parasitose intestinal e alguns outros. Então, se eu tenho desabsorção de gordura, eu posso ter carência de vitamina K? Então, é viagem, é loucura, é porque eu estou desnorteado. Se eu perguntar para o meu paciente que está tendo distúrbio da hemostasia, né? Está tendo distúrbio da hemostasia secundária, se ele está tendo diarreia, eu estou viajando se eu fizer isso? Não, porque se ele tiver diarreia, ele pode ter deficiência na absorção de gordura. Se ele não absorver gordura, ele não absorve vitamina K. Se ele não absorve vitamina K, ele vai ter um distúrbio da coagulação. O que é que ajuda as gorduras a serem digeridas? A bile, os famosos sais biliares. Se a bile não estiver caindo adequadamente lá no intestino, eu vou absorver a vitamina K? Que doenças são essas? As doenças das vias. Que doenças são essas? Aí tem várias, né? Os cálculos, né? As doenças inflamatórias das vias biliares, cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária, enfim, cara de doença. O fato é que essas doenças costumam cursar com o quê? Icterícia, por aumento da bilirrubina indireta ou direta? Direta. Então, quando eu tenho um paciente ictérico, que ele está sangrando, eu vou pensar em duas coisas. Ou é uma doença do fígado, pode dar um distúrbio da hemostasia secundária, ou pode ser uma simples carência de vitamina K. E aí eu faço o testezinho, reponho a vitamina K e eu vejo se o INR melhora. Se o INR melhorar, é porque era carência de vitamina K. Se não melhorar, aí eu vou atrás de outro. Deu para entender? Entenderam aqui a vitamina K? Existe alguma medicação que inibe a vitamina K? Quem é a dita cuja? A varfarina, famoso Marevan, que é o mais famoso anticoagulante. Qual o mecanismo de ação do Marevan? Antagonizar a vitamina K. Aí deu até uma frase, não? Antagonizar a vitamina K. É o mecanismo de ação do Marevan, da varfarina. Portanto, quando eu utilizo o Marevan, eu vou alargar que exame? O TTPA ou o TAP? O TAP, o INR. Por quê? Porque ele vai antagonizar a vitamina K e quem vai cair primeiro é o fator 7. Qual é o exame? O Marevan é um anticoagulante péssimo, assim, né? Chato de usar. Por quê? Porque você tem que estar dosando constantemente um exame para saber se está anticoagulado ou não. Que exame é esse? O TAP. Tem que manter o INR entre 2 e 3. Se é menor do que 2, não está anticoagulado o suficiente. Se é maior do que 3, está anticoagulado demais, pode sangrar. Isso é muito chato. Ao mesmo tempo que se eu tiver um paciente usando o Marevan e ele me aparecer sangrando, qual é a primeira coisa que eu vou pensar? Intoxicação pelo Marevan. O que é que eu vou fazer? Vou dar vitamina K. Porque aí eu corrijo a alteração. Deu para entender? Entenderam que a via extrínseca, as coisas que medem com a via extrínseca? Para finalizar, alguns poucos minutos, a via intrínseca, pessoal. O que é que mexe com a via intrínseca? Aqui tem um anticoagulante na via extrínseca, que é o Marevan. Lá na via intrínseca, tem algum anticoagulante? É a heparina. Certo? É a heparina. Aí aqui seria talvez até interessante a gente ter os atores aqui, mas vamos aqui no gogol mesmo. Como é que a heparina age? Como é que a heparina age? Existe um anticoagulante endógeno chamado como? Antitrombina 3. Antitrombina. Antitrombina. O que esse anticoagulante faz? Você já sabe, pessoal. O nome dele é antitrombina. O que é que ele faz? Ele inibe a trombina. E o que a heparina faz, pessoal? Ela fortalece a ligação
da antitrombina 3 com a trombina, inibindo, portanto, a ação da trombina. Está onde? Está aqui na via comum. Lembram? Só que lembram que tem uns fatores que aparecem do nada, que são ativados por ela? Quais são esses fatores? O 8 da via intrínseca, o 5 da via comum e o 13 que estabiliza a fibrina. Estão lembrando? Dentre eles, qual é o que tem a menor meia-vida? 8. Então, qual é o exame que altera quando eu uso a heparina? O 8 está onde? Na via intrínseca. Então, altera o... Então, por que eu tenho que perguntar para o meu paciente que está sangrando se ele usa heparina? Porque eu sei que a heparina é um anticoagulante e pode gerar sangramento se tiver numa dose excessiva. Deu para entender? Ainda aguenta? Está acabando. Quais são as doenças que envolvem principalmente aqui o TTPA? A mais famosa delas, apesar de não ser a mais comum, é qual? As famosas hemofilias. O que é uma hemofilia, pessoal? O pessoal do laboratório aí sabe demais o que é isso. O que é uma hemofilia? É a carência de um fator da coagulação. É ou não é? Qual é a hemofilia mais comum no mundo? Hemofilia A, carência do fator 8. Qual é a segunda hemofilia mais comum no mundo? Hemofilia B, carência do fator 9. Aonde é que está o fator 8 e o fator 9? É na via extrínseca ou na via intrínseca? Intrínseca. Então, quem tem hemofilia, sangra? Sangra. Qual é o exame que está alterado? TTPA. Quando é que eu vou suspeitar que o meu paciente tem hemofilia, então? Quando o TAP está normal e o TTPA está alterado. Não é fácil entender? E aí, pessoal, quem tem uma hemofilia, pode ter uma hemofilia hereditária, que é isso que eu acabei de falar, a carência de um fator da coagulação, mas pode ter um termo incorreto, que a gente chama de hemofilia adquirida, que na verdade não é uma hemofilia, é a presença de um inibidor do fator da coagulação. Então, eu posso ter ou a carência do fator ou a presença de um inibidor do fator. Um anticorpo anti-fator 8, um anticorpo anti-fator 9. E aí, como é que eu faço para distinguir se tem uma carência do fator ou se tem um inibidor? Eu uso o famoso teste da... O que é que o teste da mistura faz? O nome está dizendo, ele mistura um sangue que eu estou vendo que tem um TTPA alterado com um sangue que eu sei que tem um TTPA normal. Se eu juntar esse sangue e corrigir o TTPA, isso quer dizer o quê? Que eu tinha uma deficiência do fator, porque eu peguei um sangue normal e dei o fator para aquele que estava alterado. Se corrigiu, é porque era uma deficiência do fator. E se o teste da mistura não corrigir, eu estou dando o fator e mesmo assim não corrigiu, o que é que tem naquele sangue que está alterado? Alguma coisa inibindo aquele fator. E adivinha o que é aquela alguma coisa? Um anticorpo antifator. E quem são as doenças que provocam autoanticorpos? As doenças autoimunes. Qual é a mais comum delas? Que dá tudo? O lúpus. E eu vou pensar quando? Quando o teste da mistura não corrige. Mas quando o teste da mistura corrige, eu vou pensar que é uma hemofilia hereditária. E a hemofilia hereditária, que é a carência do fator 8, hemofilia A. Carência do fator 9, hemofilia B. São doenças genéticas autossômicas, são doenças de herança autossômica recessiva ligada ao cromossomo X. Qual é a implicação disso? Agora eu vou brincar, já está no final. São doenças de péssimo gosto. Por quê? Porque gosta muito mais de homem do que de mulher. Diferente das doenças autoimunes, que são doenças de ótimo gosto. Gosta muito mais de mulheres em idade fértil. Com todo respeito a quem pensa diferente.
Então, pessoal, as hemofilias são doenças que acometem principalmente quem? Homens. Por quê? Porque são doenças recessivas ligadas ao cromossomo X. Ou seja, o homem, basta ele ter um gene alterado, ele tem a doença. A mulher, como ela tem 2X, ela tem que ter 2 genes alterados. Então, isso é muito incomum. Comum é estranho, né? É incomum. Deu para entender? Então, quando é que eu penso que um paciente que tem uma hemofilia, do ponto de vista clínico, qual é a apresentação clássica dessa doença? É uma pessoa que desenvolve um distúrbio de hemostasia secundária na idade adulta ou que tem desde criança? Tem desde criança. Que sangra desde criança. Que tem histórico familiar ou que não tem? Que tem, já que é uma doença genética. E aquela criancinha do sexo masculino que tem uma hemofilia, que tem a carência de um fator da coagulação, ela sangra desde quando? Quando ela está no braço da mamãe, que só faz comer, dormir e fazer as necessidades, e a mãe está protegendo ali a todo momento, ou quando está na idade da Laurinha, que ninguém consegue segurar dentro de casa. Quando sai do braço da mãe, principalmente quando começa a engatear. Então, qual é a primeira manifestação desses pacientes? Começa a engatear, bota o que no chão? Joelho. E aí o que é que acontece no joelho? Sangra. E aí vai dar a famosa hemartrose, que é a manifestação clínica mais clássica das hemofilias. Quando é que eu penso em hemofilia? TAP está normal, TTPA está alterado. Fiz o teste da mistura, corrigiu. Tem carência de um fator. Qual é a mais comum? A mais comum delas? Hemofilia A. Eu vou pedir que exame. Atividade do fator 8. Se der alterado, é porque é uma hemofilia A. Se eu pedir a atividade do fator 8 e der normal, o que é que eu vou fazer? Pedir a atividade do fator 9, que é o segundo mais comum, hemofilia B. E aí, provavelmente, é esse diagnóstico. Deu para entender, pessoal? Então, essas são as doenças que mais comumente mexem com a via intrínseca. Essa é a que mais cai na prova, disparada, as hemofilias, né? Por conta desse teste da mistura, e aí corrige, não corrige, aí o pessoal dá maior valor perguntar isso na prova. E na prática clínica, esse conhecimento é extremamente importante, né? Na prática clínica, as hemofilias adquiridas são bem mais comuns. Mas tem uma doença que mexe aqui na via intrínseca e na via extrínseca, porque mexe na via comum, que é a mais comum de causar um distúrbio da hemostasia envolvendo a via intrínseca. Quem é? É a CI. O que é a CIVD? Coagulação intravascular disseminada. Eu até falei para vocês que ela faz parte das MATs, né? Porque forma trombo na microcirculação. Esses trombos formados na microcirculação, no caso da CIVD, eles consomem quem? Plaquetas, por isso da plaquetopenia, mas consomem os fatores da coagulação de uma maneira geral. Tanto o fator 7 como os demais. Mas consome principalmente quem? O fibrinogênio. Então, quando é que eu penso em CIVD do ponto de vista laboratorial? TAP alterado, TTPA alterado, portanto o problema está na via comum. Está onde? No fibrinogênio, que é o que mais classicamente se reduz na CIVD. E quando é que eu penso em CIVD? Quando tem uma MAT, quando tem disfunção orgânica generalizada. Por quê? Qual é a principal causa de CIVD? Uma doença extremamente comum e que mata muito. A sepse. É a principal causa de CIVD. Outra causa clássica de CIVD, deve ver aqui e acolá. Hematoma retroplacentário. Descolamento prematuro da placenta, forma um hematoma retroplacentário, consome os fatores da coagulação, gera CIVD. Existem outras causas de CIVD que eu acho que já é demais a gente aprofundar isso. Deu para entender? Então, quando é que eu penso em CIVD?
disfunção orgânica, plaquetopenia, microangiopatia trombótica, ou seja, anemia hemolítica, e junto de tudo isso eu tenho o TAP e o TTP alterado. Lembra que fazia parte dos critérios lá para eu pensar em PTT, para eu pensar em CHU, TAP e o TTPA tinha que ser normal? Por quê? Porque se fosse alterado, poderia ser uma MAT, mas era mais provável que fosse quem? A, C. Ok, pessoal? Eu acho que além disso, nem eu aguento, nem vocês aguentam mais. Então só me cabe. Aí, ó, acabou exatamente às 6h30 que era o combinado, né? Nem vou levar carão do Rodrigo, nem da Cici. Então, pessoal, só me resta primeiro perguntar se vocês têm alguma dúvida. Se não tem dúvida, ou porque aprendeu tudo, então é porque está tão cansado que não tem coragem mais nem de perguntar. E depois, pessoal, só me resta realmente agradecer imensamente a vocês, né? Como eu disse no início, né, eu realmente me sinto extremamente honrado com a presença de vocês. Vocês gastaram 6 horas, 7 horas, 8 horas do tempo de vocês para me ouvir falar. O tempo hoje talvez seja a principal moeda do mundo, né? Se alguém chegasse para mim e me dissesse assim, Norton, o que é que você quer comprar? Se o senhor tivesse muito dinheiro, o que é que eu queria comprar? Tempo. Por quê? Porque se eu tivesse mais tempo, ficaria mais tempo com a minha família, com a minha mulher, ficaria mais tempo com a minha filha, ficaria mais tempo com a minha família, com as pessoas que... Então vocês gastaram o tempo de vocês para me ouvir falar. Então isso me deixa extremamente honrado, né? E como eu disse para vocês, o primeiro degrau da honra, quem é? A gratidão, né? Então eu preciso demonstrar a minha gratidão a todos que ajudaram aqui este evento a acontecer, né? Desde muitos de vocês que me ajudaram na divulgação, desde toda a equipe técnica que está aqui presente, né? Eu já falei do Leonardo, que é uma pessoa que me ajuda demais, e no nome dele eu quero agradecer todos que fazem parte da nossa equipe, né? O Rodrigo, o pessoal da Miner, enfim, pessoal, todo mundo que de alguma maneira contribuiu para que isso aqui estivesse acontecendo. E claro, obviamente, eu preciso ser grato a vocês, que na verdade eu estou dizendo aqui que eu me sinto honrado pela presença de vocês. E quero agradecer também a parceria, né, que está dando um pontapé, espero que seja uma parceria de longo prazo, né, com o laboratório, que é o Clemente Praga, que nos ajudou muito. Acabou que a gente interagiu bastante aqui. Vocês têm um conhecimento que nos falta, né, que é o entendimento lá dos processos laboratoriais, né, que quando a gente entende, fica ou não fica mais fácil entender? Facilita bastante a nossa vida, né? Do mesmo jeito que vocês, né, que veem as coisas lá no microscópio, né? Se vocês tiverem uma noção da clínica, eu tenho a impressão que isso também deve ajudar vocês, né? Então, quero agradecer a presença de vocês, a presença aliás, a parceria com a empresa que vocês trabalham, que é o Clemente. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos pro happy hour, né?